Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Novamente estamos juntos para mais um tempo de presença de Deus na nossa vida, através da palavra, através da oração, através da comunhão e do direcionamento que Deus tem para a nossa vida, cada vez mais indicando o caminho que devemos andar, através da sua palavra, através do discernimento que o Espírito Santo nos traz da vontade do Senhor para nós. Noite de domingo, final de semana chegando ao final, e nós nos preparamos para iniciar nossas atividades semanais rotineiras, mas com uma certeza: andamos, mas não caminhamos sozinhos, porque sobre nós está a presença de Deus, sobre a nossa vida está o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, cobre a nossa vida, supre as nossas necessidades, toca em nosso coração, renova as nossas forças, nos dá novo ânimo e também nos ajuda na caminhada. Nesta noite, eu quero, antes de qualquer outra coisa, agradecer a Deus, pois Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é santo, mas Ele também nos ama, Ele supre as nossas necessidades, Ele não nos deixa frustrados, Ele não nos deixa envergonhados, Ele não nos deixa caídos ou prostrados. Pelo contrário, se nós tropeçamos, Ele nos estende a mão e nos ajuda a levantar. Se nós caímos, Ele nos põe de pé. Se nós, por alguma razão, nos perdemos, Ele nos traz de volta. Se, por alguma razão, nós nos desanimamos na caminhada, Ele é quem renova as nossas forças. Por qualquer motivo que seja, se eu encontro dificuldades, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu socorro, Ele é a minha força. Diante dessa verdade, eu posso confiar em Deus, eu posso descansar no Senhor, eu posso declarar louvores ao nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso tomar posse daquilo que Ele tem para mim, eu posso verdadeiramente abraçar as promessas do Senhor. Porque independente das circunstâncias, independente das lutas, independente das provações, independente das tribulações e do deserto, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos desamparados. Ele é minha alegria, minha paz, o Deus em que confio, e sei que Ele só faz dar o melhor para nós, escreveu a Alusca. De fato, Ele de fato cuida de nós. Ele verdadeiramente supre as nossas necessidades. Honestamente, eu fico com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Esta é uma palavra de Deus, a qual eu posso me apegar, na qual eu posso confiar e diante da qual eu posso descansar. Aliás, esse é um grande desafio, e eu falava isso numa ligação telefônica hoje, no final da tarde, início da noite, para alguém que estava bastante aflita diante de algumas situações e de alguns acontecimentos. Eu dizia assim: descansa, porque o Senhor não perdeu o controle da situação. Por mais que esteja difícil este momento, o Senhor não perdeu o controle da situação. Pelo contrário, Ele continua sendo Deus. A Alusca escreveu assim: como é bom servir a um Deus que sempre
e para sempre estará conosco. Na verdade, nós podemos sim confiar nele, entregar o nosso caminho nas mãos dele e descansar nele. Porque ele é a nossa esperança. Ele é, a Bíblia diz, tudo em todos. A Bíblia também diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então eu posso tomar posse desta palavra e declarar: eu creio, eu confio, eu entrego e então eu descanso. Muitas vezes há pessoas que não encontram descanso porque não conseguem entregar e confiar. Porque na medida em que eu entrego, na medida em que eu confio, na medida em que eu me disponho a receber a vontade de Deus na minha vida, eu posso descansar. Aliás, a palavra que Deus tem colocado em meu coração neste dia tem a ver com ânimo, tem a ver com descanso, tem a ver com fé e tem a ver com esperança. Quero pedir a você já desde logo que comece a compartilhar esta live. Dispare o nosso tão requisitado aviãozinho. Partiu o aviãozinho, partiu compartilhar esta live para que possamos juntos alcançar o maior número possível de pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Às vezes é difícil porque queremos ensinar a Deus o melhor, sabendo que Deus é o Criador de tudo, a Luzca escreveu. E a Suelane escreveu assim: eu creio e confio e descanso no Senhor, nosso Deus. De fato, precisamos confiar em Deus. Precisamos saber que mesmo que o momento seja contrário, difícil, delicado, problemático, Ele está no controle da situação. Em nenhum momento Deus perdeu o controle da situação. Em nenhuma circunstância Deus se viu sem dominar o que quer que seja sobre a terra. Porque Ele é Deus. A ação dele não fica restrita ao que eu penso, ao que eu acho, ao que eu acredito, e nem tampouco à minha capacidade. A ação de Deus fica na esfera do poder dele. E ele tem todo o poder. Por mais que a situação seja ruim, ele está no controle. Por mais que a situação não seja favorável, ele está no controle. Muitas vezes é difícil para nós, porque nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes é complicado para nós, porque nós não conseguimos alcançar a visão de Deus para a nossa vida. Mas nós temos que aprender a confiar no Senhor, porque em nenhum momento ele perdeu o controle da situação, em nenhum momento ele deixou escapar a sua soberania diante de determinado fato. Então nós temos que saber que ele continua sendo Deus absoluto. A Eliane escreveu assim: louvado seja o nosso Deus, obrigado Senhor pela tua misericórdia. E a Luzca escreveu: pastor, o Senhor falando em alegria, eu vim descobrir através de uma depressão que a minha alegria está no Senhor, não nas coisas, e sim nele. Isso é verdade. Nossa alegria está no Senhor. Inclusive a Bíblia ensina que a alegria no Senhor é a nossa força. Então quando eu consigo me alegrar em Deus, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das provas, apesar das lutas, apesar dos desertos, apesar das muitas tribulações, quando eu consigo alegria no Senhor, eu tenho força.
E o inimigo trabalha e trabalha firme, trabalha pesado para roubar de nós a alegria. Porque ele sabe que tirando de nós a alegria, ele também nos enfraquece. Veja que poderoso, veja que libertador, veja que verdadeiramente curativo é o poder de um sorriso. Quando eu me alegro, e me alegro no Senhor, eu tenho força. Quantas vezes eu começo a conversar com pessoas, escutem isso, que estão chorando. Antes de orar, não falei nada sobre oração. Pessoas que me pedem, hoje mesmo alguém me pediu, posso ligar para você? Falei, pode. Aquela pessoa me ligou, chorando, diante de uma situação que não vem ao caso, e eu comecei a conversar. Falar do amor de Deus. Falar do que Deus tem feito, de quem Ele é. E ela começou a se alegrar. E na medida em que ela se alegrava, ela se sentia fortalecida e as lágrimas já foram dando lugar a algum sorriso. E o sorriso fortalece. Eu não sei qual é o tamanho da luta que você está enfrentando. Escute bem essa palavra num domingo à noite para a sua vida. Eu não sei qual é o tamanho da luta que você tem enfrentado, qual é o tamanho da prova, qual é o tamanho da dificuldade, qual é o tamanho do problema que está diante de você. Mas olhe para o espelho e comece a sorrir. Olhe para o espelho e comece a glorificar a Deus. Estou passando por um momento difícil agora, pois sei que foi a ação do inimigo machucar o olho da minha filha. E a médica dizer que ela correria o risco de afetar a sua visão. E me mostrou e eu me abalei, escreveu a Alusca. Porém, veja só o livramento de Deus. Não haverá mais nada. Então você pode olhar para o espelho e dizer, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é Deus de livramento. Como ela acabou de escrever agora, a Alusca escreveu assim, me apeguei à palavra que o Senhor falou, descansa. Quando eu olho para o espelho e digo, descansa, eu sorrio, eu me fortaleço, eu creio, eu tomo posse, eu venço. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nesta noite, noite de domingo. Final de semana terminando, a gente vai iniciar aí as nossas atividades semanais com alegria, com júbilo, com um sorriso. Veja que o inimigo trabalha e uma das astúcias que ele usa contra nós é a murmuração. A murmuração nos faz fechar a cara. E quando fechamos a cara, somos dominados pela tristeza. E a tristeza rouba de nós a alegria que nos dá força. Então nós temos que tomar posse da promessa, da graça, da bênção, da vitória, da unção, do poder, da palavra e do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, porque isso nos fará sorrir. E quando eu olho para o espelho e começo a sorrir, eu começo a entrar no Espírito de Deus na minha vida, e ele começa então a fluir, a ministrar o meu coração, e eu começo a ser livre, curado, libertado, transformado, abençoado, restaurado e fortalecido. Eu começo a declarar, e a palavra tem poder. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu confio no Senhor, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, me refrigera a alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam, e até me prepara uma mesa, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu começo a tomar posse dessas palavras, eu começo a declarar, eu começo a profetizar, eu começo a viver, eu começo a crescer, o inimigo tem que bater em retirada. Diante das circunstâncias adversas, diante das provas, diante das lutas, diante das muitas aflições, eu sei em quem tenho crido. E a Bíblia vai me dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia também vai me dizer que
Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia ainda vai me dizer que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas veja que é em Cristo Jesus, e é em Cristo Jesus que eu tenho a restauração, é em Cristo Jesus que eu tenho a cura, é em Cristo Jesus que eu tenho a libertação, é em Cristo Jesus que eu tenho a graça. E a minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo. Mas essa graça, ela se manifesta quando eu enxergo, e eu declaro, e eu profetizo, e eu libero, e eu tomo posse, porque a alegria no Senhor é a nossa força. A palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite está no Salmo de número 138, versículo 3, que diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Eu vou repetir. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Veja que o salmista, esse salmo é um salmo de Davi, ele coloca claramente: no dia em que eu clamei, tu me acudiste. É isso que você tem que declarar. Eu estava no maior forrobodó, eu estava na maior encrenca, eu estava no maior perrengue. Sim, hoje é noite de chamar à existência os planos de Deus para a nossa vida. Exatamente isso, Alusca. Eu estava no maior perrengue, eu estava verdadeiramente aperreado, como dizem os amados nordestinos, mas o dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Então a palavra, o próprio salmista, ele dizia assim: aquieta minha alma, como ele conversando com a própria alma: aquieta minha alma, aquieta minha alma. Isso você vai encontrar no Salmo de número 42, versículo 5, aquieta minha alma. Nesta noite eu quero te dizer essa palavra: aquieta a sua alma, porque no dia em que você clama ao Senhor, Ele te acode. Mas eu tenho que olhar para o espelho e ter a certeza que a resposta vem do Senhor. Então eu clamo, e eu tomo posse, e eu creio, e eu vivo na bênção, e eu me alegro, e quando eu me alegro eu me fortaleço. Eu tenho que entender essa palavra com clareza. Deus responde, Deus anima. Se você está desanimado, é hora de se animar. A Vânia escreveu assim: aleluias, Deus só confirma. A palavra de hoje no culto foi: levanta a cabeça. Palavra de Balaque e Balaão. Levanta a cabeça, olha para as estrelas do céu, disse Deus a Abraão. Vê se tu as pode contar, assim será a tua descendência. Como eu tenho ministrado aqui em algumas lives dias atrás, Deus foi lá, tirou Abraão da tenda e disse: olha para o céu, veja as estrelas. E ali ele renovou sua promessa. Assim será a tua descendência. Mas primeiro ele teve que tirar Abraão dentro da casinha, da tenda. Está na hora de você sair da casinha, onde você está enclausurado, enxergando só o problema. Está na hora de sair da casinha e olhar para o céu. Olha para as estrelas. Olha para a glória de Deus. Olha para o espelho e vê que você é imagem e semelhança, você é feitura do Senhor. Criatura única que foi feita com as mãos de Deus e não só com a palavra. Então você pode começar a declarar assim: eis que o meu Redentor vive. Você pode olhar para o céu e dizer: assim como está repleto este céu de estrelas, repleta está a minha alma de alegria no Senhor. Veja o que o salmista diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste. Essa noite é noite do Espírito Santo te acudir. Esta noite é noite do Espírito Santo entrar com providência. Esta noite é noite do Espírito Santo falar com você. Esta noite é noite do Espírito Santo tocar na sua vida. Essa noite é noite do Espírito Santo ministrar o seu coração. E o que eu quero te dizer: faça da oração do salmista a sua oração agora. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma para escutar a voz do Senhor. Alegre-se no Senhor, o Deus da minha salvação. Veja que a palavra é recheada de ensinamentos de alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegria, sorriso. Coloque um sorriso nos lábios. Esses dias eu chamei a atenção de algumas pessoas por telefone. Dei um puxãozinho de orelha, entre aspas. Falei: vá lavar o seu rosto. Vá tomar um banho. Tira essa cara de choro e comece a sorrir. Toma posse da sua bênção. Toma posse do seu milagre. Toma posse da sua vitória. Toma posse do seu
poder de Deus na sua vida sendo manifesto. É meu, o milagre é meu, a graça é minha, a promessa que ele me fez há de se cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele cumpre. E o que ele prometeu para você, os céus e a terra poderão passar, mas a palavra do Senhor não voltará vazia. Aquieta sua alma. Aquieta sua alma. Diga você para sua própria alma. Parece um pouco esquizofrênico isso, você falar com você mesmo, mas é na verdade o Espírito ordenando a alma. Aquieta. Aquieta para que o poder de Deus possa se mover. Aquieta. Aquieta para que a fé não seja abalada. Aquieta. Aquieta para que a glória do Senhor se manifeste. Aquieta. Aquieta para que o poder de Deus seja derramado na sua vida. Nesta noite eu quero liberar uma palavra de poder sobre a sua vida. Queridos, como eu fui alimentado hoje, estudando um pouco sobre a palavra de Deus, ouvindo, que bênção, até mandei para muita gente hoje, eu mandei para muita gente o convite para uma live que eu estava assistindo, de um dos meus mestres, que graças a Deus ainda é presente nesta terra, e é ainda um vaso nas mãos do oleiro, e é ainda um servo do Senhor, fiel a Deus, que Deus ainda usa, apesar de tantos anos. E eu compartilhei com um monte de gente, eu mandei o convite para um monte de gente assistir comigo. Alguns entraram e assistiram comigo a live em que estava pregando o pastor Jamê Nobre. Esse sim eu falo, Jamê Nobre, meu pastor, lá de Jundiaí, servo do Senhor, usado por Deus. E eu tive a oportunidade de ouvi-lo pregar. E eu tive a oportunidade de ser alimentado. E eu tive a oportunidade de ser agraciado pelo Senhor. Aliás, já vou reforçar aqui. Quinta-feira, às 19h30, ele fará uma live com a esposa, contando a experiência dele de 50 anos de casado. Eu, se fosse você, não perderia, não. Eu, se fosse você, não perderia, não. Eu mesmo vou participar e vou assistir, não tenha dúvida disso. Porque, por certo, um homem de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio de um conhecimento da palavra de Deus que me faz realmente sorrir e me alegrar, que alimenta, que me traz comida fresca, maná do céu, realmente vale a pena. E a Bíblia diz que eu tenho que dar honra a quem tem honra. E eu tenho que reconhecer quem foi que me instruiu, quem foi que me alimentou, quem foi que me ensinou, quem foi que me mostrou o caminho. Você tem a oportunidade de ouvir também alguém que até os dias de hoje é referência na minha vida e que me ensinou o beabá de muita coisa que eu vivo até hoje. Não perca essa oportunidade. Quinta-feira, dia 1º de outubro, às 19h30. Uma live em que ele vai contar um pouco da sua história. Não resta dúvida. Vale a pena. Eu, se fosse você, não perderia por nada, não. Não? Pare outra coisa que você tiver para fazer nesse dia e horário. Não perca essa oportunidade. É um homem de Deus. É um grande mestre. Sim, de fato. E é um servo do Senhor. Um vaso precioso nas mãos do oleiro. Não perca essa oportunidade. Vale a pena. E eu estudando, ouvindo ele, cada vez que ele abre a palavra, ele começa a discorrer, é encantador, é fantástico, é inspirador. O Espírito Santo realmente se manifesta de modo poderoso através da palavra que aquele servo do Senhor ministra. E eu glorifico a Deus por isso, porque muito eu bebi daquela fonte. E hoje tive a oportunidade de voltar um pouco no tempo e relembrar os velhos tempos e de novo ouvi-lo ministrar e ser abençoado. E sendo alimentado, eu fui me lembrando de muitas das palavras, muitos dos ensinamentos, muitos dos aconselhamentos. E de fato a palavra de Deus ela se renova. E não se trata de uma esquizofrenia quando eu digo aquieta minha alma. Não, não se trata. Porque na verdade é o Espírito de Deus que habita em mim, mandando que a minha alma se aquiete para ouvir a voz do Senhor. Porque se eu estiver inquieto, se eu estiver agitado, se eu estiver acelerado, se eu estiver verdadeiramente sem paz, sem ânimo, e olha só, nós vamos falar um pouco sobre ânimo, porque esse texto aqui do Salmo 138, ele diz, no dia em que eu clamei, tu me acudiste. Quando alentaste a força de minha alma. Isso aqui fala de ânimo. Sabe, ânimo. Ânimo. Essa palavra é chave. Essa palavra realmente é
indiscutível. Ânimo vem do latim e significa alma. Se eu perco o ânimo, a minha alma sucumbe. Por isso está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, mantenha sua alma viva, pois eu venci. Jesus, para manter a sua alma viva, ele tinha que estar na presença do Pai. Jesus, para manter a sua alma ativa e controlada. Nós temos que manter a nossa alma viva e controlada. Por isso o salmista dizia: quieta minha alma. Está quieto o meu ânimo. E quando eu desanimo, a alma está sucumbindo. E quando a nossa alma sucumbe, nós não temos força. Então eu tenho que manter a alma controlada, mas eu tenho que mantê-la ativa. Olha que interessante. Porque se eu mantenho a minha alma sob controle, como o salmista dizia: aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. Aquieta, mas eu tenho que ter bom ânimo. Então eu tenho que manter a alma ativa. Eu tenho que manter a alma esperançosa em Deus. Eu tenho que manter a alma firme. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ânimo vem do latim alma. Alma. A sua alma tem que estar na presença de Deus. O que é que Jesus fazia para manter sua alma sob controle? Ele estava na presença do Pai. Os discípulos iam descansar, os discípulos iam dormir, os discípulos iam fazer outras coisas. Jesus ia para o monte orar. Os discípulos estavam inquietos com outras coisas, preocupados com muitas situações. Jesus tendo comunhão com o Pai. Os discípulos atentos a outras questões e Jesus focado no Pai. Assim ele manteve a sua alma em Deus. Aquieta minha alma. Porque quando a minha alma está inquieta, escute isso com muita atenção. Aliás, prepare o seu coração, porque hoje eu vou despejar informação. Estou animado. Depois que eu ouvi o pastor Jamei ministrando, fiquei animado. Quieta a sua alma e prepara o seu coração. Escute como funciona essa situação. Alma, ânimo. Ânimo, alma. Aquieta minha alma, mas mantenha o bom ânimo. A alma tem que estar sob o controle, porque a alma tem a ver com a nossa natureza. Então ela tem que estar sob o controle do Espírito. A alma tem que estar sob o controle do Espírito, mas não posso deixá-la morrer, não. Porque eu tenho que manter o bom ânimo. O bom ânimo, não é qualquer ânimo. Bom ânimo. Ânimo sob controle. Alma debaixo da vontade do Pai. Isso só através da presença de Deus. E um ponto aqui salta aos olhos. Lembra dos espias que Deus mandou Moisés enviar para olhar a terra? Eis uma questão preocupante aqui e séria. Deus falou: manda os espias olharem a terra. Mas os espias olharam pelo menos 12 foram. 10 olharam os gigantes. Não era a terra o foco do olhar deles. Queridos, eu quero te dizer nesta noite: não olhe o que Deus não mandou você olhar. Não olhe para onde Deus não mandou você olhar. Os espias tinham que espiar a terra. Mas 12 foram, 10 olharam só os gigantes. E aí eles voltaram com uma visão. Gigante. Tem gigante. Tem gigante. Não conseguiremos. Para eles somos como que gafanhotos. Somos minúsculos. Somos insignificantes. As cidades deles são fortificadas. São verdadeiras fortalezas. Não temos chances. Seremos esmagados. 2, Josué e Caleb, diziam: a terra é nossa. Nós olhamos a terra é nossa. Nós viemos para ver a terra é nossa. Nós não olhamos para os gigantes, nós olhamos a terra. 10 olharam os gigantes. Você tem olhado para onde? Não olhe para aquilo que Deus não te mandou. Tem gente olhando para o problema. Deus mandou: olha para Jesus. Olha para o Senhor. Com os olhos fitos em Jesus, prossigo para o alvo, dizia o apóstolo Paulo. E tem gente olhando para o problema. Alguém que me ligou hoje pediu orientação, chorando. Eu dizia: pare de olhar a circunstância. Deus continua no controle. Comece a olhar a presença de Deus na sua vida. Comece a glorificar a Deus. Falei sobre Jó, falei sobre sacrifício de louvor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Não importam as circunstâncias. Eu ainda até lembrei aquela pessoa a respeito daquela canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus.
Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro por quem ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu tenho que olhar para Deus, e tem gente olhando para o problema. Eu tenho que olhar para o Senhor, e tem gente olhando para a crise. Eu tenho que olhar para o nosso direcionamento na palavra e na promessa do Senhor. E tem gente olhando para o problema. Tem gente olhando para o pecado. Tem gente olhando para o irmão. Pare de olhar, por exemplo, para o seu casamento, se ele não está bem, e comece a olhar para o Senhor. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para a sua conta bancária, pare de olhar para o seu desemprego, pare de olhar para o seu ministério que está de mal a pior, pare de olhar para a igreja que está vazia, comece a olhar para o Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e nele virá a esperança, a força, o poder, a graça, o domínio e a glória para todo sempre que reinará na sua vida. Não fique atento às circunstâncias, olhe para Jesus. Enquanto Pedro andava por sobre as águas, ele olhava para Jesus e tudo ia bem. Quando ele começou a olhar as ondas, quando ele começou a olhar o mar, quando ele começou a olhar o vento, ele começou a afundar, porque ele parou de olhar para Jesus. Não olhe o que Jesus não mandou você olhar. Não olhe o que Jesus não mandou você olhar. Não, mas o meu casamento, Jesus não mandou você olhar para o seu casamento? Ah, mas a minha esposa, Jesus não mandou você olhar para a sua esposa? Ah, meu marido, Jesus não mandou você olhar para o seu marido? Ah, mas o meu emprego, Jesus não mandou você olhar para o seu emprego? Ah, mas a minha saúde, Jesus não mandou você olhar para a sua saúde, ele mandou você olhar para ele. Não tire os olhos dele, porque enquanto você olha para ele, ele cura, ele salva, ele restaura, ele troca, ele abre, ele fecha, ele faz, ele desfaz, ele mata, ele dá vida, ele abre portas, ele fecha portas, ele abre portas até onde não tem nem parede, porque ele é Deus. E a Bíblia fala que mesmo em meio a tudo que Jó viveu, ele adorou a Deus. Em tudo isso Jó não pecou. Ele não olhou para os filhos que perdeu, ele não olhou para os rebanhos que perdeu, ele não olhou para os servos que perdeu, ele não olhou para a saúde que ele perdeu. Na verdade, ele olhou para o Senhor, porque o Senhor era tudo na vida dele, o Senhor estava ali. Então ele adorou a Deus, dizendo para a mulher: você fala como uma louca, o Senhor Deus nos deu, o Senhor Deus nos tirou, louvado e bendito seja o nome do Senhor. E Jó permaneceu, não foi fácil, mas ele permaneceu, até que chegou o dia do basta. Sempre chegará diante de Deus o dia do basta. E quando chega o dia do basta, como aconteceu na vida de Jó, chegou um dia em que Deus disse basta, e Deus restituiu a Jó tudo que ele possuía em dobro. Porque Jó não olhou para o que ele perdeu, ele continuou olhando para Jesus. Ele continuou olhando para o seu Deus, para o seu Senhor, para o seu Rei. O Rei dos Reis. O coração de Jó estava na presença do Senhor. E independente do que ele perdeu, ele não desistiu. Independente do que ele perdeu, ele não se deixou abalar na sua fé. Ele teve, sim, muita dor e muito sofrimento. Houveram lamentos, sim. Leia o livro de Jó que você verá. Porém, ele não deixou de olhar para Deus. Ele não deixou de olhar para o Senhor. O autor, o consumador da sua fé. Tem muita gente que por muito menos tem parado de olhar para o Senhor e olhado as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Não olhe as crises. Não olhe o problema. Não olhe os enfrentamentos, as zombarias, as críticas, os ataques que têm se levantado contra a sua vida. Olhe para Jesus. Não olhe o que o Senhor não mandou você olhar. Veja o que aconteceu com a mulher de Ló. Deus disse, através do anjo do Senhor: sai de Sodoma e Gomorra e não olhe para trás. Não olhe para trás, pois a esposa de Ló não resistiu, olhou para trás. E ela se tornou uma estátua de sal. Quem olha para trás não consegue andar na presença de Deus. Olhe para onde o Senhor te mandou olhar. Olhe para onde o Senhor te... Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer esta noite. Olhe para onde o Senhor te mandou olhar. O segundo ponto que eu quero dizer, em nome de Jesus:
vá para onde o Senhor te mandou ir. Deus falou para Jonas e disse, vai para Nínive. Jonas se dispôs, se levantou e foi para Tarsis. Não vá para outro lugar que Deus não tenha te mandado. Não importa se é o que você quer. Não importa se é o que você anseia. Não importa se é o desejo do seu coração. Pouco importa o que o seu coração deseja. Importa que ele cresça, que eu diminua, que venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Eis-me aqui. Jonas se dispôs para ir a Tarsis e não a Nínive, como Deus havia mandado. E toda vez que eu me coloco e passo a ir para um lugar que Deus não me mandou ir, eu sou frustrado. E aí muitas vezes eu tenho que ir de outro jeito. Não vou por bem, vou por mal. Não vou de barco, vou de peixe. Não tenha dúvidas que se Deus mandou você ir para um lugar, vá. Se Deus te mandou ir para algum lugar, vá. Queridos, para ser muito sincero com vocês, Deus me mandou, comece a ver preço de passagem aérea. Eu hoje falei com minha esposa, pedi para ela pesquisar, já fizemos um levantamento. Eu não sei nem para quê, mas eu obedeci. E eu também não sei nem direito quando. Ela ainda falou, que data? Eu falei, não sei, só vejo o preço. Porque eu vou para onde o Senhor mandar ir. Não estou aqui para questionar. Não estou aqui para duvidar. Você fala, vai para o Alasca pregar para os pinguins. Eu vou. Você fala, vá para o Saara pregar para os camelos. Eu vou. Vá para a Austrália pregar para os cangurus. Eu vou. Porque eu disse ao Senhor, eis-me aqui. E falei, veja preço de passagem. Veja, levante valores para deslocamento de combustível e pedal se resolvemos ir de carro. O que sai mais barato? O que sai melhor? E alguém poderia dizer, você está ficando maluco? Eu acho que sim. Mas a minha loucura é a vontade do Senhor. Então que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade. Porque quando eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu não disse isso para voltar atrás. Eu não disse isso para desistir. Eu não disse isso para recuar. E o Senhor conhece o coração. Não vá para onde Deus não te mandou ir. Mas por outro lado, vá para onde Ele quer que você vá. Porque aquele que te prometeu, Ele te garante. Então o primeiro ponto é, não olhe aquilo que Deus não te mandou olhar. O segundo ponto é, não vá para onde Deus não te mandou ir. E o terceiro ponto é, terceiro e último ponto é, não ande com quem está vazio. Esteja cheio da presença de Deus. E seja você um canal de bênção para encher os demais. Tem muita gente andando com o povo do mundo e se esvaziando. Sabe por quê? Existe uma situação aqui muito interessante. Se eu não tenho a graça do Senhor sobre a minha vida, e o cara que está comigo está cheio do mundo, ele me enche do mundo. Se eu estiver vazio. Então não ande vazio. Não ande vazio. Enche-me da tua glória, Senhor, porque aí onde quer que eu vá, quem vai se encher, quem estiver perto de mim. Se eu estiver cheio da graça e do poder, da unção de Deus, onde quer que eu vá, quem estiver em contato comigo será cheio. Agora, se eu vou por aí vazio, é aquele que está cheio do mundo que me enche. Então não ande vazio. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então não ande vazio. Não ande vazio. Não ande vazio. Porque Deus vai te mandar para o mundo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Só que se eu vou vazio, o mundo é que me enche. Isso é princípio físico. Vasos comunicantes. Pesquisa lá. Palavra que eu ouvi hoje. Que benção. Eu tenho que estar cheio. Cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder. Então eu tenho que andar pelo mundo cheio, porque aí quem estiver em contato comigo será cheio da glória, da graça, do poder. Jesus, ele andou, ele comia com prostitutas, com coletores de impostos,
corruptos, ele andava por toda a terra, e ele não fazia acepção de pessoas, ele tinha contato com todos os tipos de pecadores, mas ele é que enchia aquelas pessoas, porque onde ele passava, ele enchia de graça, ele enchia de unção, ele enchia de poder, ele transbordava a presença de Deus, porque ele estava cheio. Aquele que beber da água que eu lhe der, ele disse àquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, nunca mais tornará a ter sede. Ele estava cheio. Agora tem muita gente por aí vazia de tudo, querendo andar pelo mundo, fazendo alguma coisa e se enchendo do mundo. É por isso que na igreja, hoje infelizmente tem muita gente cheia de mundo dentro da igreja, porque andou pelo mundo e se encheu do mundo. Cheio de pecado, cheio de costumes, cheio de usos, cheio daquilo, disso e daquilo outro. Porque andou pelo mundo e absorveu o mundo e levou para a igreja. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo encha a minha vida. E a graça do Senhor transborde. Então, onde quer que eu ande, eu posso andar até num prostíbulo, eu posso andar numa boca de fumo, eu posso andar no meio da cadeia, lá na carceragem, eu posso andar onde quer que seja. Num terreiro de quimbanda, de umbanda, de macumba, de candomblé. A glória do Senhor se manifesta se eu estiver cheio. E aí quem vai ter que se virar é quem estiver por perto, porque a glória vai encher quem estiver ao redor. Então não olhe para o que Deus não mandou você olhar. Não vá para onde Deus não mandou você ir. E não ande vazio. Tem gente olhando para onde Deus não mandou olhar. Tem gente indo para onde Deus não mandou ir. E tem gente andando por aí vazio. E como é que eu me encho? Palavra e oração, oração e palavra. Palavra e oração, oração e palavra. É joelho dobrado. Como eu tenho dobrado todas as madrugadas. Não tem outro jeito de ser cheio. E é na palavra que eu me alimento. E é com o joelho no chão que eu me encho. E é na palavra que eu me alimento. E é com o joelho no chão que eu me encho. Orando na madrugada passada, Deus trouxe uma palavra poderosa. Não estou falando da live, tá? É a oração das 2, 3 da manhã que eu faço. Não é live. É propósito. É direção que Deus deu. É propósito de orar todas as madrugadas. É depois das lives. Depois que terminaram as lives, depois que eu atendi todo mundo, que eu anotei todos os pedidos no caderno, é que eu vou ter joelho no chão. Porque não dá mais. Não é possível fazer a vontade de Deus vazio. Não é possível agradar a Deus vazio. Porque eu não posso olhar para o que Ele não me mandou olhar. Eu não posso ir para onde Ele não me mandou ir. E eu não posso andar vazio. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar o que Ele me mandou olhar. Eu tenho que ir onde Ele me mandou ir. E eu tenho que ser cheio. Não há outra maneira, escute isso com muita atenção. Não há outra maneira de agradar a Deus. Ele é quem anima. E a palavra que Ele colocou no meu coração para hoje é ânimo. Controle sua alma. Ânimo. Controle sua alma. No dia em que eu clamei, tu me acudiste. Salmo 138, versículo 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste. E alentaste a força de minha alma. Ele é que fortalece. Não é você. Ele é que fortalece. Sabe, queridos, eu vejo pessoas aqui fracas. Eu vejo pessoas aqui enfraquecidas. E o que Deus me mandou dizer nesta noite é: aquieta a alma. Olha para Jesus, para Ele te encher. Aquieta a alma. Olha para Jesus, para Ele te encher. Exatamente, Salmo 138, versículo 3. Aquieta a alma.
e olha para Jesus, para Ele te encher. Se você anda por aí olhando para o que Ele não mandou olhar, indo para onde Ele não mandou ir, e vazio, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe por quê? E eu quero concluir. O Senhor espera que nós exalemos o perfume de Cristo. Só que eu só consigo exalar alguma coisa que está cheio aqui dentro. Eu só consigo exalar. Por exemplo, quando a gente abraça alguém, eu sei que nós estamos em tempos de pandemia, não é para ficar dando abraço. Mas vamos lembrar como era antes da pandemia. Quando a gente abraça alguém perfumado, o que a gente recebe? Perfume. Você abraçou alguém perfumado, você fica perfumado. Você apertou a mão de alguém. Eu sei, estamos em tempos de pandemia, não se deve ficar apertando a mão, mas vamos lembrar como era antes da pandemia. Se eu aperto a mão de alguém que usou um creme nas mãos, um hidratante, com aroma agradável, o aroma passa para minha mão. Se eu abraço alguém perfumado, o perfume passa para mim. Jesus tinha tanto da graça do Senhor, que ao tocar na orla dos seus vestidos, as pessoas eram curadas. Jesus tinha tanto da glória do Pai, que ao tocar somente na orla dos vestidos, não só aquela mulher do fluxo de sangue, mas outros foram curados por tocar. O que o Senhor espera. E isso aconteceu depois na vida dos apóstolos. A sombra de Pedro, por onde ele passava, e a sombra era projetada, curava e expulsava demônios. Apenas os lenços e os aventais de uso pessoal de Paulo, o apóstolo, curavam e expulsavam demônios. Porque se eu tenho o perfume de Cristo na minha vida, quem toca sai perfumado. E o propósito de Deus na minha vida é que o perfume dele seja exalado através de mim. Se as pessoas saem de perto de mim do jeito que elas estavam, eu estou errado. Por onde eu passar, porque por onde Jesus passava, as pessoas não continuavam como antes. Tudo bem que muitos não criam e questionavam, mas aqueles que estavam abertos, eles eram transformados. Então quem passar pela minha vida tem que sair perfumado. Mas para isso, eu tenho que olhar para onde ele mandou. Eu tenho que ir para onde ele mandou e eu tenho que estar cheio. Não me venha com essa história. Não me venha com essa história de olhar para onde ele não mandou, de ir para onde ele não mandou e de andar vazio por aí. Deus nos chamou para exalarmos o seu perfume. Quem me abraçar tem que sair perfumado. Quem tocar minha mão, apertar minha mão, tem que ter perfume na mão. Quem passar por mim tem que ser impactado. Se eu sou convidado a ir a uma festa, se eu sou convidado a ir a um churrasco, se eu sou convidado a ir a um casamento, Jesus, ele esteve num casamento e a presença dele lá trouxe vinho. Ele nem tinha começado o ministério ainda. Mas ele estava ali. E se eu estou hoje representando o reino dele como seu embaixador, se eu estou no lugar, eu não posso simplesmente passar despercebido. Porque eu represento Cristo na terra hoje. Hoje Cristo caminha pela terra na minha vida, na sua vida. Na vida do corpo de Cristo, que é a igreja. Se eu vou a uma festa, eu não posso ser mais um. Se eu participo de algum ambiente de trabalho, ou de faculdade, ou de curso, se eu faço parte de um clube, ou de uma associação,
eu não posso passar despercebido. As pessoas têm que olhar e ver que tem alguma coisa diferente. As pessoas têm que olhar e ver, não, esse indivíduo não é igual. Esse indivíduo tem algo diferente. Então elas têm que olhar e têm que se aproximar e têm que sair perfumadas. Deus nos chamou. Luz do mundo e sal da terra nós somos, conforme Mateus capítulo 5. Luz do mundo e sal da terra. O Senhor nos chamou para dar sabor, para impedir a decomposição. O sal dá sabor e o sal, ele é conservante natural. E a luz é para clarear. Se nós estivermos no mundo e não fomos aptos a fazer isso, se o sal vier a ser insípido, ele não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Tenha um objetivo na sua vida: exalar o perfume de Cristo. Ambiente de trabalho, escola, núcleo familiar. Ah, mas eu sou o único convertido. Excelente oportunidade para você exalar o perfume de Cristo e ser você. Mas não assim que você vai começar a abrir a Bíblia e pregar. Não, a sua vida tem que ser pregação. A sua vida tem que tocar nas pessoas. Mas por quê? Porque você está cheio. A presença de Jesus por si só mudava o ambiente. A minha presença tem que mudar o ambiente. Queridos, para a glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, alguns lugares por onde eu tenho passado ultimamente, as pessoas têm notado alguma diferença. Fomos ao aniversário de casamento recentemente. E não foi algo natural. Há quem tem comentado, quando nós estamos ali, existe uma outra sensação de paz. Ah, comecei a conversar com você, eu senti paz. Ah, eu comecei a conversar com você, eu senti conforto. Acalmou. Isso é exalar o perfume de Cristo. Se você chega num ambiente agitado, você tem que levar paz. Jesus, quando ele entrou no meio daquele ambiente, os discípulos estavam com portas trancadas, angustiados, com medo dos judeus. Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. João capítulo 20. Paz seja convosco. Quando Jesus chega, paz se faz presente. Quando Jesus chega, a paz se faz presente. Porém, hoje, Jesus chega através de você, de mim. Então, a paz tem que se fazer presente através de você e de mim. Esses dias me pediram para ir orar lá no escritório da minha esposa. Falaram: venha orar aqui. Quem pediu não é crente. Porque quando você ora, tem paz. Quem pediu não é crente. Mas é assim que a gente leva o evangelho do reino de Deus. Tem uma pessoa especificamente lá, que Deus já me mostrou algumas coisas sobre essa pessoa. E que Deus preparará a oportunidade de falar do reino de Deus. Mas para isso eu tenho que ter a minha vida cheia. Não adianta chegar lá e ser mais um. Eu tenho que ser Cristo na terra, hoje. Mas para ser Cristo na terra, hoje, eu tenho que olhar só o que ele mandou olhar. Ele não me mandou olhar para o gigante, ele mandou olhar a terra. Lembra dos espias? Eu tenho que ir para onde ele mandou eu ir.
Lembra de Jonas? E eu tenho que andar cheio, não vazio. Lembra de Jesus? Jesus estava cheio. Por onde ele passava, ele enchia os outros. Tem gente andando por aí vazia e por onde passa se enche do mundo. Porque é o cheio que enche o vazio. Se eu ando por aí vazio de Cristo, o mundo me enche. Tem muita gente andando pelo mundo aí, muito crente andando pelo mundo vazio, vazio de Deus. Aí o mundo enche o cara. Quando vê, ele já está sentado na roda dos escarnecedores, andando no caminho dos pecadores e se detendo no meio dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta com os pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. Porque será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação própria, que suas folhas não caem e tudo quanto faz prospera. Não são assim os ímpios. Salmo 1. Mas eles são como a palha que o vento espalha. Querido, se a sua família não é cristã, seja a luz. Se os seus amigos de trabalho não são cristãos, seja a luz. Se os seus colegas de faculdade ou de curso não são cristãos, seja a luz. Não adianta você chegar lá e ser trevas como eles. Você tem que chegar e as pessoas têm que revelar. Agora a luz chegou. Dá para sentir o perfume de Cristo. Quando você chegar num ambiente, você tem que ser reconhecido pelo perfume de Cristo. Quando você chegar num ambiente, você tem que ser reconhecido pelo perfume de Cristo. Toma posse dessa palavra. Não olhe para onde ele não mandou você olhar. Não vá para onde ele não mandou você ir. E não ande vazio. Recebe essa palavra. Creia. Toma posse. Toma posse. Seja você o embaixador do reino de Deus. E onde quer que você vá, leve Cristo. Por quê? Olhe para o que ele mandou você olhar. Vá para onde ele mandou você ir. E vá cheio. Tome posse dessa palavra. E quem quer que chegue perto de você, que seja perfumado pela presença, pelo perfume de Cristo que sai de você. Onde quer que você esteja. Quem quer que se aproxime ou toque em você, que saia perfumado. Que deixe de lado o mau cheiro do mundo e que receba o perfume de Cristo. Deus abençoe. Recebe essa palavra. Palavra que Deus colocou em meu coração para esta noite. Um domingo especial, no qual Deus nos fala ao coração. Toma posse. Creia. Viva. Receba. A gente volta meia-noite para orar. Deus responde e anima. Esse é o título desta palavra. Deus responde e anima. Você chegou aqui desanimado? Deus está te respondendo e te animando. Compartilha, vou mandar daqui a pouquinho. Quem está na minha lista de transmissão do WhatsApp, daqui a pouco vai receber o link dessa live. Manda ver, compartilha com seus amigos. Eu sei que essa palavra veio do céu. Deus responde e anima. Eu volto à meia-noite para a gente orar. Deus te abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Hashtag tô dentro de joelhos dobrados, Fabiane. Exatamente. Voltamos daqui a pouco
Não perca. Convide pessoas, venha orar com a gente à meia-noite. Eu vou tocar nesse ponto. E eu quero orar com quem realmente deseja pôr em prática. O assunto vai ser esse. Pôr em prática o que nós aprendemos agora. Deus te abençoe. Tchau, tchau.